السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد. Caros irmãos, não temos irmãs, né? Temos irmãs também? Caros irmãos e estimadas irmãs, em primeiro lugar, agradeço a Allah subhanahu. Qual é o som este? Agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala por ter proporcionado para todos nós este momento, sem dúvida que é uma dádiva da sua parte. E agradeço também ao Jama'a pela disponibilidade, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a todos vós. Não direi nada de novo. Vocês, mashallah, diariamente estão na presença de estrelas, pessoas que estudaram, que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou com muito conhecimento. São caras novas só para animarmos um pouco. Assistir mesmo o filme também não anima. Então temos que trocar para ficarmos mais animados. Mas o conteúdo da nossa conversa é toda ela a mesma. Eu escolhi para hoje um pedaço de carne que define o rumo da nossa vida. Em árabe diz al-mar'u bi asgharayhi. Se você quer definir um ser humano, então defina segundo esses dois pequenos pedaços de carne. Al-mar'u bi asgharayhi. Se você quer saber, quer definir se é uma pessoa piedosa ou pecadora, então olha para esses dois pedaços de carne. São esses dois pedaços que definem a pessoa. Al-mar'u bi asgharayhi qalbuhu wa lisanu. O seu coração e a sua língua. O coração ninguém tem acesso fora Allah subhanahu wa ta'ala. É o recipiente que Allah subhanahu wa ta'ala reservou para si. Podemos falar algo quando no coração temos algo totalmente diferente. Entretanto, a língua, Allah subhanahu wa ta'ala deixou em aberto. Todos nós temos acesso. E o inteligente consegue perceber o que existe no coração através da língua. Consegue perceber o que existe no coração através da língua. Portanto, eu queria focar um pouco mais na língua. Um pequeno pedaço de carne que não tem osso, entretanto, pode quebrar até uma montanha. Você pode ferir, pode matar, pode prejudicar, pode tornar os seus filhos órfãos por causa desta língua, tornar a sua esposa viúva por causa desta língua. Al-mar'u bi asgharayhi qalbuhu wa lisanuhu. O coração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, nos seus ditos, focou bastante nesses dois pedaços de carne. Ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Que olha, existe um pequeno pedaço cá no nosso peito. Se estiver reto, então o corpo todo também estará reto. Se estiver corrompido, torto,
então o corpo também sofrerá por causa da corrupção deste coração. Quanto à língua, o profeta sallallahu alaihi wasallam também falou. Antes, Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou da língua, falou no contexto de dádivas. Alam naj'al lahu aynayn, depois wa lisanan wa shafatayn, quando esteve a comunicar com as suas criaturas, acaso eu não proporcionei para vós 2 olhos? Uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lisanan, e uma língua e 2 lábios. É uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. Faz parte dos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala esta diversidade de idiomas. Mashallah, temos a mesma figura, cabelos iguais, narizes iguais, línguas iguais. Entretanto, falamos idiomas diferentes. Um fala inglês, outro fala português, outro fala árabe, outro fala swahili. Faz parte dos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. No outro versículo, Ar-Rahman, o Clemente, allama al-Qur'an, ensinou o Qur'an, khalaqa al-insan, criou o ser humano, allamahul, o quê? Allamahul bayan. O que significa allamahul bayan? Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o ser humano a falar, a expressar-se. É a única criatura de Allah subhanahu wa ta'ala que nós conhecemos que se expressa, consegue exprimir, tirar do seu coração, transmitir o que está no seu coração. O papagaio apenas repete. Tem aqueles papagaios que quando ficam muito tempo consigo, se você diariamente disser Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, depois de um tempo ele vai repetir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mas ele apenas escutou, ele não consegue exprimir o que está no seu coração. Allah subhanahu wa ta'ala não concedeu esta habilidade ao papagaio e a nenhuma outra criatura. Esta habilidade da fala é uma habilidade específica que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou ao ser humano. E quanto mais a pessoa for fluente na sua linguagem, na sua fala, mais Allah subhanahu wa ta'ala honra a esta pessoa. Por isso eu digo para vós e para mim, devemos aprender a comunicar-se de forma correta. Em primeiro lugar, o nosso próprio idioma. Se vive em Moçambique, aprenda a expressar-se bem, falar bem português, aprender o árabe, aprender o inglês, aprender o francês. Aquele que domina os idiomas, Allah subhanahu wa ta'ala sempre arranja uma saída para ele, de rizq, sustento. Allamahul bayan. Isso que significa, olha, que nós ensinamos ao ser humano a fala. Se não conseguíssemos falar, pronunciar, como é que nós teríamos ganho aquela recompensa que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Man qara'a harfan min kitabillah, aquele que recitar uma única letra
do livro de Allah subhanahu wa ta'ala tem quantas recompensas? Quanto? 10 recompensas. Alif, Lam, Mim. São quantas letras? 3 letras. Já ganhou quanto? 30. Só Alif, Lam, Mim. 30. Nem conseguimos contar mais 2 ou 3 linhas quantas recompensas. E diariamente nós recitamos, mashallah, um juz, 2, 3. Outros até vão além disso. É através dessa língua que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou-nos. Este subhanallah, alhamdulillah, tamla'ul mizan, que enche a balança de boas ações, que enche o espaço entre a terra e o céu de recompensas da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que nós ganhamos tudo isso? É através da língua. É através da língua. Portanto, aquele que consegue falar, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a habilidade de fala, deve agradecer diariamente a Allah subhanahu wa ta'ala e ganhar o paraíso através deste pedaço de carne. Não pode suceder que com uma dádiva você seja atirado no inferno por ter utilizado mal uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah concedeu a si língua, você usou mal e por isso foi atirado no inferno. E é por isso que sempre dizemos que a língua é uma arma de 2 canos. É uma arma de 2 canos. Pode estar ao seu favor, pode estar contra si. Não é por acaso que quando nós lemos, muito em particular, a biografia de Abu Bakr, radiyallahu anhu arda, consta que ele diariamente pegava a sua língua, pegava com a sua própria mão. Pegar. E dizia que, olha, que não sejas tu motivo da minha entrada no inferno. Não pode. E consta que Luqman, alayhi salam, aquele homem que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão, um homem prudente, diz que certa vez o seu patrão ordenou que ele sacrificasse, emolasse um cabrito e disse: traga a melhor parte deste cabrito. O Luqman trouxe a língua e ordenou que sacrificasse outro cabrito e disse: traz a pior parte, e voltou a trazer a língua. O patrão ficou confuso. Diz que é através dessa língua que a pessoa pode alcançar o paraíso. E é através desta mesma língua que a pessoa pode fazer o quê? Alcançar a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, que o verdadeiro crente é aquele que deixa as outras pessoas, as pessoas que vivem consigo, a sociedade toda, livre da maldade da sua língua, não prejudicar o próximo com a sua língua. E não estou a falar cá de pessoas que estão consigo no masjid. Essas pessoas entram sim, mas em primeiro lugar vem aquelas pessoas que vivem consigo na sua casa. Nós temos o mau hábito de tratar bem aquelas pessoas que vivem fora, que não vivem conosco. Ou por outras palavras, fora de casa somos o quê? Somos o quê?
ratos. E dentro de casa somos leões. Deve ser ao contrário. Fora de casa, seja leão, dentro de casa, seja rato. Com isso, tratar bem as pessoas que vivem consigo. Os divórcios surgem de onde? Da língua. Um insulta o outro. Você não é de nada. O marido também diz, você é isso, você é aquilo. O próprio filho insulta a mãe, insulta o pai. É esta língua. وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. Mu'adh radiyallahu anhu disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, assim, admirado, que ya Rasulallah, será que nós seremos castigados por aquilo que falamos? Disse o quê? Profeta, thaqilatka ummuka ya Mu'adh. Uma palavra de repúdio. Como é possível você ignorar? Não é coisa para ignorar. Será que existe outro motivo pelo qual as pessoas serão atiradas para o fogo do inferno? Existe outro motivo fora a língua? Quer dizer, o principal motivo, o que mais conduzirá as pessoas ao inferno, o que é? A língua. A língua e o órgão genital. Portanto, caros irmãos, temos que ser prudentes. É uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos alcançar o paraíso e também podemos alcançar o inferno. Se for para falar, então, que sejam boas palavras. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran. Falar boas palavras. Aquilo que incute satisfação, aquilo que constrói, produtivo, benéfico. Auliyasmut. Se não tem boas palavras construtivas, benéficas, auliyasmut, então observa o silêncio. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, diz que o liyasmut quer dizer é melhor para si permanecer na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Se não tem boa coisa para falar, então fica no dhikrullah, é melhor para si. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Deixa as pessoas dizerem que, olha, aquele é antipático, aquele é orgulhoso, porque muitas das vezes as pessoas estão à procura de palhaços. Hoje eu tenho dito que até no masjid nós procuramos um orador, o quê? Palhaço. Convertemos o masjid todo em quê? Em teatro. É círculo. Conhecem círculo? Conhecem? Círculo. Depois tem aqueles que fazem o quê? Aqueles que põem aqueles chapéus com o nariz. Conhecem? Então, agora nós queremos converter os nossos masajid em círculos e os nossos ulama é palhaços. Chegar cá só contar anedotas. E nós vemos. A pessoa inicia 15, 20, 30 minutos, não mencionou nenhum ayah, nenhum hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Só anedota aqui, anedota ali, história para aqui, história para lá.
Então, dizia eu que se você não tem nada para falar, não é orgulho, então observe o silêncio. É por isso que um dos sábios disse que eu nunca me arrependi de ter ficado calado. E sempre arrependi de ter falado. O silêncio é de ouro. Não estou cá a dizer que devemos ficar só no nosso canto, não devemos comunicar-se, não devemos aprender. Não. Não percebam desta forma. O Islã veio para unir as pessoas. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o salat para os homens aonde? No masjid. E não é cada um chega, faz o seu salat e vai. É assim? Não. É em jama'a. É para quê? É para quê? Para quê? Interação, comunicação. Mas cada um deve se controlar. Deve se controlar. Pronunciar apenas aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque muitas das vezes essas ofensas também saem em tom de brincadeira. As ofensas saem em tom de brincadeira. E é por isso que nós muitas das vezes ouvimos, desculpe, mas eu estava a brincar. Não ouvimos? Enquanto já insultou outro. Eu estava a brincar. Você estava a brincar, mas ofendeu ao próximo. Então, vamos brincar sim, não há nenhum problema. Mas com limites. Consta que certa vez a nossa mãe, Aisha radiyallahu anha, sentiu ciúmes da sua rival, se é correto usar este termo rival, da outra esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, Safia radiyallahu anha. Então fez este gesto, não falou, só fez este gesto para o profeta sallallahu alaihi wasallam, que olha, basta que ela seja baixinha para não se comparar a mim. Safia era uma mulher baixinha, não falou, gesticulou, baixinha. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou vermelho e disse que tu pronunciaste uma palavra que se fosse misturada no mar, você colocar esta palavra e deitar, tomar esta palavra e colocar no mar, então trocaria o sabor deste mar. Vocês estão a imaginar, vocês têm praia aqui. A dimensão e a quantidade de água que tem, conseguimos calcular. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que só essa palavra, e atenção que ela nem falou, ela não disse baixinha, gesticulou apenas, que olha, só este gesto, se fosse atirado no mar, então a água toda ficaria corrompida. Portanto, caros irmãos, este é um conselho que devemos deixar com muita constância. E não é só para vós, é mesmo para mim e para todos os outros. Devemos controlar a nossa língua. A nossa língua não deve ser motivo da nossa entrada no inferno. E devemos também implorar a Allah subhanahu wa ta'ala para nos proporcionar uma boa língua. Não tem aquele hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: wa inni as'aluka, o quê? Quem sabe? Wa inni as'aluka lisanan sadiqa. Lisanan sadiqa, uma língua que fala verdade, uma língua boa. Quando brinca também está a falar a verdade. Não brinca com mentira.
profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ai daquele, ou maldição para aquele que conta anedotas falsas ou só para as pessoas rirem. Tudo isso é feito com o quê? Com a língua. Então, vamos controlar a nossa língua, vamos controlar a nossa língua. A partir do momento que nós tivermos o autocontrole, então juro por Allah subhanahu wa ta'ala que muita coisa vai melhorar. Os nossos problemas vão diminuir. Não vão terminar, porque conforme dizem, tudo bem ou tudo bom é só no Jannah. Aqui na Terra sempre temos problemas. Mas a partir do momento que nós controlarmos a nossa língua, em casa, você controla a sua língua, você notará que não terá muita desavença com a sua esposa. No trabalho também, se você controlar a sua língua, você não terá problema com o seu patrão. Hoje muitos são demitidos por causa da língua, falta com respeito ao patrão. Então ele diz: olha, leva as suas coisas e vai embora, por causa da língua. Então, quando nós controlarmos a nossa língua, Allah subhanahu wa ta'ala consertará os nossos assuntos. E qual é a prova disso? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Depois? Wa qulu qawlan sadida. O que significa? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ó crentes, temam a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawlan sadida. Temer Allah subhanahu wa ta'ala e pronunciar, falar boas coisas, coisas certas. Como recompensa, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Os pecados serão perdoados. Allah consertará os vossos assuntos. Só. Wa qulu qawlan sadida. وقولوا قولا سديدا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. Aquilo que é melhor. Vejamos, no Corão, Allah ordena ao profeta sallallahu alaihi wasallam que, olha, ó Muhammad, ó Nabi, قل لعبادي, diga aos meus servos para pronunciarem, falarem aquilo que é melhor, aquilo que é bom, aquilo que traz harmonia. Você não precisa responder a tudo. É preciso responder a tudo? Não é preciso. Você deve lidar com as pessoas da forma como que Allah ensinou. Lida com as pessoas da forma como Allah ensinou a você lidar com elas. Não lida com as pessoas da forma como elas lidam consigo. Estão a perceber? Lidar com as pessoas da forma como Allah ensinou. Não da forma como elas lidam consigo. Ah, irmão, por que você insultou? Ah, eles também me insultam. É assim. Consta que certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado com Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. Então vieram uns homens e começaram a insultar Abu Bakr radiyallahu anhu. E o Abu Bakr estava na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam, portanto pacientou por um tempo. Pacientou por um tempo. Até que ficou esgotado. Ficou esgotado e também começou a retribuir. Quando ele começou a retribuir, o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou-se e foi
embora. Enquanto ele estava calado, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado com ele, a ouvir também aquelas ofensas. Mas uma vez que ele também iniciou com a retribuição, o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou-se e foi embora. Abu Bakr radiallahu anhu ficou admirado. Meu amigo, quando estavam a insultar, também estava calado comigo. E quando eu retribuí, ele levantou-se e foi embora. Aqui nós poderíamos dizer, aquele não é meu amigo, aquele é traidor, não é? É traidor, como? Então Abu Bakr radiallahu anhu foi ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, não percebi. Enquanto eu estava calado, também permaneceste sentado. Quando eu retribuí, saíste. Disse que, olha, enquanto você estava calado, Allah subhanahu wa ta'ala selecionou anjos para retribuírem para si. Anjos para retribuírem para si. Não é você e nem é seu amigo que pode falar fluentemente. Anjos para retribuir para si. Portanto, nós não precisamos responder a tudo. O silêncio traz muito benefício. Infelizmente, o nosso maior defeito é que nós queremos ver os resultados imediatos. Este é o nosso maior problema. Mas juro por Allah subhanahu wa ta'ala que se nós fôssemos um pouco pacientes, então nós conseguiríamos ver o fruto do silêncio. Porque muitas das vezes nós achamos que, olha, eu ficar calado também sou matreco. Eu não sou matreco, Ele não pode achar que eu sou matreco. Então, o Shaitan entra desta forma, que olha, eu também estudei, vou retribuir. Ele insultou-me, eu também vou insultar. É isso que paira pela nossa mente. Então, vamos mudar um pouco vamos mudar o nosso ponto de vista. Vamos ter em conta esta passagem autêntica de Abu Bakr radiallahu anhu, que olha, muita coisa, e enquanto você permanecer em silêncio, Allah subhanahu wa ta'ala estará do seu lado. Inna Allaha ma'a as-sabirin, Inna Allaha yuhibbul muttaqin, yuhibbul muhsinin. Todos esses versículos vêm ensinar que Allah subhanahu wa ta'ala está com os pacientes, com os piedosos, com os benfeitores. Uma vez que você retribui, já não existe diferença. Existe diferença? Não existe diferença. Você já tomou com as suas próprias mãos, já vingou-se. Você não deixou nada para Allah subhanahu wa ta'ala. Muitas das vezes nós vingamos e ainda levantamos as nossas mãos e Allah, faça com que ele morra, ele faça isso, aconteça isso com o filho dele. Mas se você já vingou-se, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, Allah não é injusto. Por vezes a nossa vingança é muito maior que a injustiça do primeiro. É como quando um dá uma chapada, você dá duas. E depois quando chega em casa, Allah castiga aquele. Aquele deu uma chapada, você deu duas. Ainda chega em casa e você acha que ele que foi injusto, você que é bom. Então, temos que saber que Allah é Senhor de todos. Allah não tem relação familiar com nenhum de nós. Allah é Senhor de todos e Allah não injustiça a ninguém.
إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Allah não injustiça aos seus servos. Portanto, são essas breves palavras. O tempo é escasso, vou deixar para o Sheikh Abdul Latif, que Allah conceda compreensão a mim e a todos vós. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.